Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Você sabe o que é distopia? Em outras palavras, é aquele tipo de mundo em que tudo parece funcionar contra quem mais precisa. Um cenário em que a desigualdade já virou paisagem. E o futuro? Bem, esse quase sempre parece reservado a outros. Pois é, a distopia não mora só em filmes ou na literatura. Para muitas mulheres negras, ela começa cedo. Ao sair de casa, enfrentar o transporte precário, conviver com a violência nas ruas e lidar com a ausência do Estado justamente nos lugares em que mais se precisa deles. Diante disso, o Júlio das Pretas nos provoca. Afinal, quais são as políticas públicas que estão sendo realmente colocadas de pé para garantir voz, vez e dignidade às mulheres negras? Além dos avanços pontuais, como a formação antirracista, as cotas em concursos e os programas de saúde com recorte racial, que sabemos, ainda não compensa uma trajetória longa de exclusão. É preciso que as iniciativas do poder público deixem de ser episódicas. O desafio é transformá-las em práticas constantes, sustentadas por escuta ativa, presença efetiva e compromisso concreto com a reparação. Se vivemos em tempos em que a distopia virou regra, então romper com esse ciclo começa por reconhecer a mulher negra como parte central da história. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no programa de hoje com a professora Elisângela Santos, presidente do Conselho Municipal de Participação e Promoção da Igualdade Racial. Fique com a gente. TV Sintese está começando agora. Atenção, professores e professoras da Rede Estadual de Ensino. Com o lema "A hora é agora", a categoria intensifica sua mobilização para pressionar o governo e exigir valorização profissional. Por isso, Sintese convoca a base para 2 ações importantíssimas nos próximos dias. O tempo passa e o magistério continua lutando contra a retirada de seus direitos. Não dá mais para adiar. Chegou a hora do governo negociar para valer e garantir a atualização do triênio. Terça, dia 22, é dia de vigília. De olho na mesa de negociação, às 8 horas da manhã na Cefaz. E quarta, 23, é dia de Assembleia Geral às 14 horas no Cotinguiba. Nossa valorização depende da nossa mobilização. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Gostaríamos de destacar que a valorização da carreira docente depende diretamente da força coletiva da categoria. Vamos mostrar que o magistério não se cala, não recua e não aceita migalhas. Juntos, somos a resistência viva em defesa da educação pública e dos nossos direitos. Essa é a nossa luta de cada dia. Se os serviços públicos falham, se a dignidade vira privilégio e a exclusão parece regra, é sinal de que algo está fora do lugar. Quando a realidade se aproxima da distopia, é hora de lembrar. Seus direitos não desapareceram, só estão sendo negados. E é por isso que existe o nosso quadro O Direito é Seu, que vem a seguir. Olá, professores e professoras. Vocês conhecem o formulário da Instrução Normativa número 128 de 2022 do INSS, que serve para averbação e para aposentadoria? Todos os períodos trabalhados, seja em atividades privadas ou públicas, constarão em um documento do INSS conhecido como CNIS, que nada mais é do que o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse documento estarão registrados não apenas os períodos trabalhados,
mas também as remunerações recebidas. No caso de o professor ou a professora realizar algum pedido de benefício previdenciário, especialmente a aposentadoria, as informações do CNIS são essenciais para a contagem do tempo de contribuição e para o cálculo do valor do benefício. Contudo, caso não constem no CNIS as informações sobre os vínculos trabalhados, seja quanto ao tempo ou o valor da remuneração, o professor, antes de solicitar qualquer benefício, deverá procurar a assessoria jurídica do Sintese para analisar informações do CNIS. Havendo falhas, omissões ou divergências, a assessoria indicará corretamente ao professor como proceder para corrigir o problema. Além disso, para garantir que o INSS aceite o pedido de correção, o empregador privado ou o ente público em que houve o vínculo trabalhista deverá preencher um dos formulários previstos na Instrução Normativa número 128 de 2022 do INSS, específicos para cada situação. Isso é fundamental para que o direito seja devidamente reconhecido. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Depois de refletirmos em nosso editorial de abertura sobre como a distopia para muitas mulheres negras não é ficção, mas parte do cotidiano, é hora de aprofundar esse debate com quem está na linha de frente da construção de caminhos mais justos. Por isso, o TV Sintese recebe hoje a professora Elisângela Santos, presidente do Conselho Municipal de Participação e Promoção da Igualdade Racial. Uma conversa necessária sobre o que tem sido feito, o que ainda precisa avançar e como garantir que as mulheres negras deixem de viver à margem da história e ocupem, com dignidade, os espaços que sempre lhes foram negados. Bom, professora, como estamos no Julho das Pretas, quais políticas e ações têm sido implantadas de fato em Aracaju para garantir presença e dignidade dessas mulheres, seja no espaço público ou na vida institucional? Então, hoje eu estou presidente do Conselho Municipal, de Igualdade Racial de Aracaju, e o Conselho vem conversando com diversas secretarias para que a gente possa avançar, não só com a política das mulheres, mas com a política de igualdade racial e o combate ao racismo em nosso município. E em alusão ao julho, ao mês de julho, que é o Dia da Mulher Negra, o Dia de Teresa de Benguela, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nós vamos ter 3 atividades, que vai ser no dia 25, nós vamos ter uma atividade voltada para as mulheres produtoras culturais e mães de santo, as Ialorixás do município de Aracaju. Nós vamos fazer uma escuta por conta da Audi Blanc, para ouvir essas mulheres, que nós precisamos que nós estamos ainda num lugar meio subalternizado dentro da política, e isso independe dela, seja da educacional, da cultural, da própria política pública, Então, a gente está chamando essas mulheres para fazer essa escuta, porque por muito tempo não se teve a mulher como um foco. Quando fala da mulher, fala num contexto geral, mas não fala dentro de um recorte racial, dentro dessas mulheres negras. Então o Conselho está trazendo essa temática, essa discussão. Dia 25 nós vamos fazer essa escuta dessas mulheres, que é para dar um norteador, inclusive, para a Secretaria de Cultura. No dia 28, nós vamos fazer uma roda de conversa para discutir políticas públicas para essas mulheres. O que essas mulheres precisam? Porque nós entendemos que a mesma política pública que é necessária na Zona Norte, muitas vezes não é a mesma que é necessária na Zona Sul. Não é a mesma que é na Zona Oeste. Então, nós estamos falando de políticas, muitas vezes, iguais e diferentes. Porque a nossa condição social, o meio que nós vivemos também, influencia na nossa vivência e na política naquele bairro.
Então, entendemos dessa forma e nós vamos começar também fazendo essa escuta. E no dia 30, nós vamos estar ensinando essas mulheres como se faz um projeto, como se adequa aos editais que vem acontecendo, que muitas ficam de fora porque sabe executar a ação, porém não sabe estruturar um projeto. Então, assim, eu acho que nós estamos, quanto conselho, estamos caminhando ainda em passo de formiguinha, porque nenhuma gestão ainda, até o momento, teve a mulher como foco, principalmente a mulher negra, né? E essa é a preocupação do Conselho. E quanto Conselho, nós estamos conseguindo dialogar com as secretarias para que se construa políticas pensando nessas mulheres e nessas especificidades. Professora, você falou aí de 3 atividades. Em que espaço elas vão acontecer? Então, no dia 25, vai acontecer no Centro de Criatividades, a partir das 14 horas. No dia 28, na Casa dos Conselhos, situada na Praça Camerino, número 68, no centro de Aracaju. No dia 30, na Casa dos Conselhos também. Professora, como você acabou de citar, sabemos que muitas ações voltadas à população negra, em especial das mulheres, elas são pontuais. Infelizmente, na sua opinião, o que tem impedido a consolidação de políticas de Estado, políticas efetivas, de fato, que sejam comprometidas com a equidade racial? Primeiro, eu acredito que as questões partidárias ela acaba influenciando, porque quando o partido A está na gestão, dá seguimento a uma proposta, quando o partido B entra, não quer dar continuidade àquela proposta porque era do partido A. Então acaba que essa política que é pensada, ela acaba sendo quebrada. Mas a política de igualdade racial, eu acho que é uma proposta que é grande, porém não existe uma cobrança e uma fiscalização. Então, os gestores não têm a preocupação, né, de executá-las. A gente vê a 10.639, né, de 2003, a gente já está em 2026, ou em 25, né, perdão, e a gente não conseguimos avançar, a gente não consegue ver ainda nada palpável. O ano passado foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial do nosso Estado. E a gente não consegue ver uma política pública voltada. Então, são muitas leis que nos bombardeiam com essas leis, mas não tem um órgão fiscalizador dessas leis para que elas sejam cumpridas. Isso acaba fazendo com que muitos gestores não tenham realmente uma preocupação com a igualdade racial. E principalmente quando é voltada à questão das mulheres, né? Nós sabemos que as mulheres negras são as maiorias, a maioria com câncer, né? Os homens negros com câncer de próstata, as anemia falciforme, e nós não temos um setor específico para cuidar da saúde da população negra, né? As violências obstétricas que as mulheres sofrem nas maternidades. Então, não tem uma equipe técnica com um olhar sensível e humanizado para prestar atenção nessas mulheres. Eu, há cerca de um ano mais ou menos, eu tive uma gestação ectópica, tive uma hemorragia interna, né? Fui atendendo na Nossa Senhora de Lourdes. Eu fiquei mais de 12 horas com dor, com hemorragia interna, até que eu comecei a vomitar para que me atendesse. Então, você tem que aguentar o máximo de dor possível, né, para que venha alguém para lhe atender. Espera aí, ela chegou ao limite, então agora a gente vai atender. Então são as violências que essas mulheres passam e que nós passamos, eu quanto mulher negra, quanto mulher preta, me coloco dentro desse cenário que nós passamos e que não temos um olhar humanizado da equipe de saúde voltada para essa população, para esse grupo. Professora, você faz parte do conselho, né, o CONPIR, e ele tem atuado diretamente em várias frentes. Então, vamos saber um pouco aí de quais são os avanços, as vitórias conquistadas até aqui. Você falou um pouquinho, né, na sua resposta anterior, mas também quais são os desafios que estão sendo enfrentados pelo Conselho na promoção da igualdade racial aqui em Aracaju. Então, o fato de eu ser mulher e ser uma mulher preta já causa um certo impacto, né? Então, tem alguns homens, né, que se sentem incomodados com a minha presença dentro do conselho, inclusive venho sendo vítima de perseguição dos mesmos, né, por conta disso, porque acaba incomodando. Então, o conselho hoje ele tomou uma proporção e uma visibilidade que não teve antes.
Ele não teve. Então, hoje a presidente do conselho, ela sai para captar recurso para o conselho, ela vai atrás de parcerias para que a gente possa pensar uma política de combate ao racismo dentro do nosso município, né? E eu acho que um dos pontos que eu fiquei muito feliz, eu falo assim, cada coisa que vai acontecendo dentro do conselho, eu vou ficando feliz e vai enchendo, vai deixando meu coração mais quentinho, né? E é claro, todo colegiado também fica muito feliz com os nossos avanços. O aniversário de Aracaju foi um avanço, então o conselho esteve à frente a todo momento, foi o conselho que falou sobre a proposta cultural, foi o conselho que orientou sobre a proposta da religiosidade. Então, assim, foi o pontapé inicial, é claro. Deve ter mais, nós devemos ter errado em alguns pontos, sim, porém, foi a primeira vez, então... nós tivemos um Padê de Exu que contou com a presença da prefeita, do secretário, de alguns vereadores para ver a festa e desmistificar também algumas ideias, algumas visões que a sociedade tem em relação às religiões de matriz africana, que demoniza e coloca os nossos pais de santos, as nossas mães, os nossos babás, nossas iás, numa visão demonizada, inclusive em um demônio no qual eles não acreditam, no qual nós não acreditamos, né? Então, para tentar desmitificar essa visão demonizada que a sociedade tem, então, assim, eu acho que o Padê foi uma coisa que foi impactante, talvez, pelo fazer ao primeiro Padê de Exu, mas também muitas pessoas puderam ver que não era nada daquilo que a sociedade prega, né? Então, principalmente os evangélicos. Então, assim, que Exu é a boca que tudo come, que tudo vê, né? Que é o mensageiro que transita nos dois mundos. E isso foi muito importante. Nós tivemos o Cortejo dos Ojás, nós tivemos no evento cultural Mestre Saci, que eu costumo dizer assim, Mestre Saci, deixa eu mandar um beijão. Mestre Saci, te amo, o senhor sabe disso. Mas nós tivemos a oportunidade de ver Mestre Saci no palco, cantando. Que quando o Mestre Saci está cantando, eu me vejo no palco. E eu acho que isso é muito importante, que a gente se veja nos nossos artistas. Então, quanto artista negro, quanto mulher negra, você se ver no outro. Entendeu? Então não adianta a gente trazer bandas megas artistas de fora, sendo que nós temos pessoas brilhantes aqui dentro que pode, né, incrementar toda a nossa festa. Acho que foi um dos avanços. Em seguida nós tivemos a conferência, que nós tiramos diversas deliberações nessa conferência, né? Inclusive a construção do espaço, que a sociedade tanto clama também, que a Secretaria de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa no estado de Sergipe e no município de Aracaju, ela é de grande importância. Eu espero que nossos gestores parem para refletir sobre essa temática, porque a igualdade racial, ela é necessária, mas antes da gente começar de discutir a equidade ou a igualdade, nós temos que discutir a equidade. Então, nós não podemos dar mais a uns e menos a outros, subalternizar o outro, que acaba acontecendo isso com a política de igualdade racial. É como se nós estivéssemos com mimimi, que realmente não fôssemos afetados, e tem outras políticas que são mais emergentes, que são mais necessárias. E igualdade, né, professora, é aquela coisa, se você não tem condições iguais, não dá para dar igualdade. Você tem que equiparar as condições para que elas possam depois ser dadas como iguais. Então, esperamos que se tenha grandes avanços a partir dessa conferência. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Volte sempre. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, e eu espero todos vocês no dia 25 de julho agora, no Centro de Criatividade, para que nós possamos discutir a cultura das nossas mulheres pretas, dos nossos povos, das nossas mães, dos nossos pais de axé. Então, conto com vocês para que nós possamos discutir a Aldir Blanc. Até lá. Obrigada, professora. Obrigada. E a gente termina essa conversa sem ponto final, porque quando o assunto é a vida das mulheres negras, a frase ainda está no meio. Elas caminham entre o que lhes negaram e o que insistem em construir. Não pedem favores, reivindicam espaço, porque existir quando o mundo tenta te apagar já é verbo de resistência. Mas será que precisa ser sempre assim? O que elas pedem não é milagre nem monumento. É presença onde foram silenciadas. É política que alcança a pele, o prato, a palavra. O Julho das Pretas passa, mas fica a pergunta: em que momento o Brasil vai entender
que cuidar das mulheres negras é cuidar de si. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu.